Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo a todos, amigos e irmãos em Cristo, boas-vindas à Casa do Povo, à Câmara de Vereadores de Criciúma. Cumprimento especial ao meu presidente, vereador Amaral Bittencourt, representando hoje todos os nossos vereadores que justificaram as suas ausências. Destaco também e agradeço aqui a presença das autoridades eclesiásticas, meu pastor querido, pastor presidente da Assembleia de Deus, o Roberto Ouvailer. Também quero destacar aqui o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus, pastor Adriano Sebem. Passo nesse momento a palavra ao nosso presidente interino, Amaral Bittencourt, para que possa declarar aberta essa audiência pública. Boa noite a todos. Gostaria de primeiro fazer uma saudação ao nosso Deus, a todos os presentes aqui nessa audiência, aos nossos pastores, familiares e o público presente. Declaro aberto a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma com a finalidade de discutir e debater sobre a alteração do espaço da calçada nas proximidades da entrada da estrada de ferro que denomina Largo Tuf Shed, localizada no centro, que passará a denominar-se Praça Orlando Brasil. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela sua presença conosco aqui, nos dando esse apoio. Depois de aberta a nossa audiência, ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida pelo nosso canal no YouTube, perfil da Câmara de Vereadores do Poder Legislativo de Criciúma. Para dar início a essa audiência, convido para compor a nossa mesa o pastor Roberto Ouvailer, presidente da Assembleia de Deus, por favor, esteja conosco aqui. Também convido para estar conosco na mesa o nosso querido vice-presidente da Assembleia de Deus em Criciúma, pastor Adriano Sebem. Convido para estar conosco também na mesa um representante da família. Aliás, eu olho daqui e vejo filhas do nosso querido saudoso irmão evangelista, né, pastor? Evangelista Orlando Nunes Brasil, filhas, netos, tem até bisneto aqui, e está aqui o genro, o pastor Arnoldo Floriano. Quero convidá-lo para sentar à mesa e representar a família Brasil nesse ato. Aliás, as filhas estão representando também, os familiares, mas estando conosco aqui na mesa, por favor. Dado o prosseguimento, ressalto que, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, essa audiência terá duração no máximo de 2 horas. Os primeiros minutos nós vamos tratar e será dedicado das considerações dos participantes aqui da mesa, ficarão disponíveis para manifestações do público, e, na sequência, também nós vamos abrir espaço para alguém aqui da família, amigos, irmãos, que se quiserem também se pronunciar usando a nossa tribuna, estará
aberto também essa participação. Passamos, portanto, às considerações iniciais dos membros da mesa, e aqui eu vou destacar o pastor Adriano na sequência. Nós vamos fazer os cumprimentos aqui. O pastor Roberto está com um pouquinho com a voz cansada, mas acho que dá para cumprimentar. Eu vou, aqui mesmo, pastor, eu vou saudá-lo, ele vai cumprimentar, ter a sua palavra, na sequência o pastor Adriano, depois o pastor Arnoldo também fará a sua participação, presidente da casa também, e depois nós vamos ter um breve resumo histórico aqui do evangelista Orlando Nunes Brasil. Com a palavra, pastor Roberto Ovalle. Isso. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui com o presidente da casa, nosso irmão Amaral Bittencourt, com o vereador, pastor Obadias. Deus abençoe as vossas vidas, como também os familiares do nosso saudoso evangelista Orlando Nunes Brasil, como todos aqui, pastores, todos presentes neste lugar. Estou com a voz bastante atacada, mas quero manifestar aqui a minha gratidão a Deus e a minha grande alegria de poder participar desta audiência pública, onde está sendo aqui anunciado sobre essa praça, esse largo, para ser denominado Orlando Nunes Brasil. Desejar meus agradecimentos a todos, aos vereadores, o presidente, nosso irmão Amaral, o vereador pastor Obadias, e a todos presentes. Deixo aqui essa breve palavra. Obrigado, pastor Roberto. Sua presença aqui é muito importante para todos nós. O senhor que é nossa autoridade eclesiástica, nosso líder maior da Assembleia de Deus, essa igreja que tem feito um trabalho relevante e importante, que esse ano completa 85 anos, e a gente se sente representado pelo pastor Roberto, não só por ele, mas por toda a diretoria. E nesse instante, então, também passo a palavra ao vice-presidente para fazer também dar a sua palavra de saudação, pastor Adriano Sebem. Boa noite a todos. É um prazer, da mesma forma, manifestar e estar aqui com vocês. Quero aqui cumprimentar o nosso vereador Amaral Bittencourt, presidente da casa, também o vereador Obadias Benones, proponente dessa audiência, e pastor Roberto Ovalle, nosso presidente da Assembleia de Deus, toda a família do querido evangelista Orlando Brasil, que aqui estão, e as autoridades presentes, e os nossos irmãos, o público em geral aqui presente nessa oportunidade. Obrigado, pastor Adriano Sebem, outro servo de Deus também, que tem feito, ao lado do pastor Roberto, um excelente trabalho, representando muito bem a Assembleia de Deus aqui no nosso município. Passo a palavra ao nosso querido pastor Arnoldo. Não, o senhor pode usar aqui na mesa mesmo, ali aquele microfone, por favor. Pastor Arnoldo, ele que é genro do pastor, do evangelista, falecido evangelista Orlando Brasil, tem a missão agora também de cumprimentar e dar as boas-vindas, deixar a sua palavra como participante da mesa aqui. Cumprimentamos com muita honra e também alegria ao presidente desta casa, nosso irmão em Cristo, Amaral Bittencourt, como também o vereador Obadias Benoni, ao pastor Roberto, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, como também o vice-presidente pastor Adriano Sebem. Nós nos sentimos honrados e gratos a Deus por esta homenagem que está sendo prestada nessa oportunidade a um patriarca do trabalho de Deus aqui no sul do estado. Pessoa que gastou a sua vida em prol da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Não tinha as condições que temos hoje, mas ele não mediu esforços nem sacrifício para que o Evangelho de Cristo chegasse o mais longe possível. E hoje, depois de tantos anos passados, vimos aqui
na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que apresentou ao vereador Obadias Benoni, para que aquele largo, ali em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, viesse ser denominado Espaço Orlando Brasil. Então, nós, da família, como genro, representando aqui, então, a família, nos sentimos gratos a Deus e agradecido ao nosso pastor, essa Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Amaral, presidente dessa casa, e ao vereador Obadias Benoni, em ser reconhecido Orlando Nunes Brasil como o nome ali desta praça. Então, fica a nossa gratidão, o nosso agradecimento de toda a família por esta homenagem prestada. Nosso muito obrigado. Antes de eu passar a palavra ao nosso presidente também para fazer a sua consideração, a sua palavra de saudação a todos mais uma vez, deixa eu destacar aqui, se eu cometer algum equívoco aqui, pode gritar daí, a assessoria vai me ajudar. Pastor Roberto, nós temos aqui presente as filhas, a Salete Brasil, filha mais velha, onde é que está? Pode dar um sinalzinho, a câmera consegue pegar? Está aberto, a câmera está aberta. Obrigado à irmã Salete Brasil, que é a filha mais velha. A Edna Brasil está ali, pode ficar de pé aí, quiser acionar lá para o público lá. Deus abençoe. Eunice Brasil também está ali, filha também do Orlando Brasil. Eu não estou com o nome da Aleia Brasil também, está aqui conosco, 4 filhas do nosso querido irmão Orlando Brasil. Deus abençoe, obrigado. Netos presentes estão o Edinaldo Brasil, que está lá na nossa galeria, a Edilaine Brasil, Elisete Brasil, está aqui a neta do nosso irmão Orlando Brasil, bisnetos, o Júnior de Abreu Brasil, que está aqui conosco também, Emanuela Rocha Brasil, está lá, a bisneta também, e destacar, mais uma vez, o pastor Arnoldo Floriano, que é esposo da irmã Edna Brasil, e o nosso querido amigo, o que faz um trabalho excelente na nossa cidade. Eu, quando soube há alguns anos que ele tinha essa ligação, que era genro do nosso irmão Orlando, fiquei até emocionado pelo trabalho que ele faz em Criciúma, e também prestando contas à nossa região também, o Almir Fernandes, da Cruz Vermelha, tão conhecido na nossa sociedade. Muito obrigado, Almir, por estar aqui, por a sua presença, que é muito importante, ainda mais ele que conversou comigo essa semana, ficou emocionado também dessa honra ao nosso querido irmão Orlando Brasil. Com a palavra, o presidente da Casa Interino, Almir Amaral Bittencourt. Bom, boa noite mais uma vez. Saudar aqui o nosso presidente, nosso grande presidente, pastor Roberto, ao nosso vice-presidente, pastor Adriano, ao pastor Arnoldo. Em nome da Câmara de Vereadores, como presidente, nós queremos parabenizar o pastor Obadias Benoni, grande líder aqui nessa casa, sempre defendendo as causas de Deus, sempre firme no embate. E por essa audiência aqui, colocar o nome do irmão Orlando lá eternizar, aliás, bem na frente da Igreja Central. Para mim é um prazer e um orgulho muito grande de estar aqui presente hoje nessa audiência. Muito obrigado, vereador. Obrigado, presidente, sua presença aqui. O irmão Amaral, nosso presidente, também é membro da Assembleia de Deus, estando conosco aqui, nos dá essa honra de participar. Me sinto protegido com o nosso presidente aqui, conosco aqui, pastor Roberto, sempre importante ter essa participação. Dado essas informações, passamos agora, então, a ouvir um breve relato, que é muito importante nessa audiência, e o pastor Adriano terá essa missão. O senhor pode ficar à vontade de ler, de comentar, né, o relato da história do nosso querido evangelista Orlando Nunes Brasil. Pastor pois não? Adriano, só um minutinho. Eu não fiz citação do nome dos pastores aqui, porque eu não quero cometer o erro de deixar nenhum pastor para trás. Então, por isso que eu não nominei nenhum pastor, para que não deixasse nenhum pastor para trás. Tá bom, queridos? O presidente, muito bem lembrado, logo após as nossas considerações, a fala do nosso querido Orlando Brasil, o pastor Adriano falando sobre o Orlando Brasil, nós faremos sim a apresentação dos pastores integrados, representando membros
da Assembleia de Deus, que nós estamos espalhados. Isso é importante destacar e deixar registrado, vocês não sabem a importância que tem isso para nós, não políticos, mas para nós assembleanos, que nós estamos espalhados nos 4 cantos da cidade, pastor Marcos Floriano, que está lá na cidade mineira. Então, no final, a gente vai fazer essa consideração, mas só lembrando aqui também, chegou a informação também, o presbítero Gerson Brasil também, Jefferson, familiar do nosso neto também, né, presbítero, neto do Orlando Brasil, também, um dos netos também. Por favor, pastor Adriano. Muito bem, nós vamos, então, fazer menção um pouquinho do histórico. Vereador Portelec, por favor, adentra na mesa. Maravilha. Então, uma boa noite a todos. Quem sabe alguns chegaram agora durante a audiência. Eu quero, neste ato, só reafirmar aqui que nós estamos representando o pastor Roberto, né, presidente da Assembleia de Deus, ele que está com a voz um pouco agravada, mas vamos então fazer a sua voz aqui, o que para nós também se constitui motivo de muita honra estar aqui nessa casa, e eu quero aqui uma vez mais, né, louvar a Deus e também, especialmente na casa do povo, como se costuma dizer, quero aqui fazer menção dessa proposta, né? Então, aos excelentíssimos senhores vereadores presentes, né, ilustres autoridades, à comunidade e aos nossos irmãos que aqui estão presentes. Com profunda reverência, a gente se dirige a esta augusta casa para honrar a memória de uma vida que foi um farol de esperança e de serviço em Criciúma e também na região. Vamos falar do evangelista Orlando Nunes Brasil. Ele deixou um legado de fé e de serviço social por onde passou durante toda a sua existência. Orlando Brasil nasceu em 1919 e foi chamado à eternidade, faleceu em 1997. É o exemplo de uma vida transformada, de mineiro, profissão da qual ele cedo se aposentou, e posteriormente fotógrafo. Ele usou essa profissão de fotógrafo como ponte para a evangelização, e assim, consequentemente, fazer o bem ao seu semelhante. A sua conversão, a sua data de conversão a Cristo foi em 1947, onde ele foi liberto do vício e foi impulsionado a dedicar, dali para frente, ele converteu-se com 28 anos de idade, então ele teve para frente 50 anos que Deus lhe deu de serviço ao povo, de serviço à comunidade e da pregação e amor ao Evangelho. A sua casa no bairro Pinheirinho, nas primeiras décadas, ela virou um centro de campanhas evangelísticas, reunindo, naquele primeiro momento, multidões e gerando inúmeras conversões. Ele evangelizou e dirigiu também igrejas em vários bairros, como, estarei algumas. A sua vocação, obviamente, era de evangelista, de estar na casa das pessoas, de estar abordando as pessoas na rua, mas ele também foi pastor de igreja. Ele dirigiu Tereza Cristina, Cidade Mineira, Operária Nova, e muitas vezes caminhando longas distâncias num compromisso inabalável. As suas ações sociais, através dos departamentos dessas igrejas, promoviam a inclusão e o apoio a vulneráveis, oferecendo bem-estar e equilíbrio emocional. Como obreiro de confiança dos presidentes da Assembleia de Deus, Orlando foi fundamental na transformação espiritual e social de incontáveis pessoas, reintegrando-as à família e à sociedade. A Assembleia de Deus, vereador proponente Obadias Benones, ela está fazendo 85 anos da chegada dos primeiros assembleianos aqui na cidade, né? E justamente nesse ano tão especial para a nossa comunidade criciumense, na qual estamos comemorando, e vamos ter também no final desse ano festividades alusivas ao centenário, né, da emancipação político-administrativa. E nós também estamos celebrando a Deus por essa comunidade amada na capital nacional do carvão, que acolheu com carinho a pregação do Evangelho, do qual Orlando Brasil é um símbolo muito forte e acentuado, porque a ADC ela está ali naquele lugar fixo
desde 1948, onde hoje nós temos, então, essa proposta. A Assembleia de Deus chegou ali em 48. Né? Ali foi construído e foi inaugurado em janeiro de 49, em janeiro de 1949, o primeiro templo próprio, naquela localidade, já era propriedade da Assembleia de Deus. Em 49, ergueu-se, então, e foi inaugurado, no mês de janeiro, o primeiro templo próprio, ou seja, 77 anos que a Assembleia de Deus está ali naquele local fixo, com propriedade própria nesse sentido. E também podemos pontuar, nesse sentido, para além de Criciúma, o alcance de um missionário através de Orlando Brasil. O impacto social do trabalho dele ia muito além da pregação. Mesmo com poucos recursos, ele e a esposa Maria Farias Brasil abriam as portas de sua casa aos necessitados. Por uma janela, na linha do tempo, eles estiveram na região, em Araranguá, e ali eles ofereciam abrigo e auxílio médico, encarnando o amor de Cristo. Já, voltando a Criciúma, nos anos 80, seu trabalho de capelania no presídio Santa Augusta foi algo também notável, porque o presídio tinha recém-iniciado as atividades e já estava com uma boa movimentação de pessoas na segunda década de atividade, já na década de 80, e ele, inclusive, junto com o pastor Arnoldo, o genro, atendiam escalas ali, fazendo um trabalho de capelania, trazendo mudanças tão positivas no comportamento dos presos que teve reconhecimento das autoridades da época. Considerado também o Orlando Brasil como um dos primeiros evangelizadores, desbravadores do sul catarinense. Nós tivemos, poderia nominar aqui vários homens e mulheres de Deus que por aqui passaram, mas Orlando Brasil, por ser daqui e ser plantado por Deus aqui na comunidade, ele permaneceu aqui durante toda a sua vida, oferecendo a Deus e ao povo criciumense e à região, então, a palavra de Deus e também o apoio como um homem de Deus. E aqui eu posso colocar que Orlando Brasil, ele também plantou igrejas, porque no seu trabalho profissional de tirar fotografias e ir até o lar das pessoas, ele ia até os locais, Orlando Brasil, então, plantou igrejas, em nome da Assembleia de Deus de Criciúma. Ele iniciou igrejas em Araranguá, também em regiões mais remotas de Araranguá, como o Morro dos Conventos, em Maracajá, em Jacinto Machado, também no interior de Jacinto Machado, ali na região de Serra da Pedra, em Timbé do Sul. Além disso, onde ele não plantou, mas onde ele passou evangelizando, como um desbravador, como um dos primeiros, a gente pode citar, por exemplo, em Sombrio, em Meleiro, em Turvo, no interior de Turvo, ali em Vila Progresso, em Lagoa de Fora, e também Praia Grande. E, além disso, quando ele residiu, ainda que por pouco tempo, em Lauro Miller, no bairro ali chamado Bairro Branco, ele ali também pastoreou aquela igreja e dirigiu, antes da emancipação eclesiástica, a Assembleia de Deus de Içara. Finalmente, a sua audácia o levou a lugares remotos, onde distribuía roupas a carentes e era carinhosamente chamado de O Jesus pelas crianças. Orlando Brasil foi um instrumento valoroso na expansão do Evangelho, deixando um legado duradouro de fé, de serviço e também de compaixão, que transcende a nossa cidade. Termino aqui, me permitam, por gentileza, os senhores, citar o que Jesus falou sobre a semente de trigo. Ele disse um dia que ele era comparado à semente de trigo, que quando posta na terra, ela precisava morrer, ou dirigindo-se ao invólucro que continha a semente, ela precisava morrer para daí frutificar e cumprir o seu propósito. Assim também é Orlando Brasil. Quando eu olho para a família aqui, eu vejo uma família que continua frutificando. Ele nasceu, cresceu, trabalhou, serviu a Deus e a comunidade, cumpriu o seu propósito e ele agora deixa sementes. E as suas sementes continuam cumprindo o seu propósito. Que o seu exemplo continue a inspirar-nos a construir uma sociedade mais justa e também mais solidária. Muito obrigado.
Uma excelente história, muito bem colocado pelo pastor Adriano, que está fazendo um trabalho de transcrever toda a nossa história da Assembleia de Deus. Com isso, ele conseguiu buscar essas informações com a ajuda da família e de pessoas que contribuíram muito para o Evangelho de Jesus, que fazem parte da história da Assembleia de Deus em Criciúma, e com certeza vai ser documentado isso no final do ano. Sou o nosso pastor presidente, tem um livro iniciar com a nossa história que alguém pavimentou para a gente poder chegar até aqui. Registro também aqui a presença do meu amigo, colega de bancada também, como vereador, Aldinei Potelec. Muito obrigado pela sua presença, vereador Aldinei Potelec. Ele também é pastor da Igreja Universal. Um prazer recebê-lo conosco aqui. Bom, dadas as considerações também aqui, falada muito bem pelo pastor Adriano, já ouvimos os membros da mesa, vamos abrir a palavra para a família ou amigos que terão aí 3 minutos, 2 a 3 minutos, para poderem usar a tribuna e abrir seu coração também, deixar a sua fala em relação ao Orlando Brasil, essa homenagem que está sendo prestada aqui por essa audiência pública, para que o nome dele fique registrado naquele largo. No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cita o nome? Isso, a senhora, por favor, usa a tribuna e diga o seu nome, por favor, ali no microfone. Boa noite a todos. Pode mexer no microfone. Boa noite a todos presentes. Me chamo Eunice Farias Brasil. Filha de quem? Né? Filha de quem? Orlando Brasil. E o meu maior prazer hoje, eu não vou falar muito, porque eu quero dedicar dos meus minutos para o meu cunhado Almir Fernandes. E daí acompanhou o final da vida do meu pai. Fica à vontade. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu estou muito feliz. Estou de aniversário. Por que não? Será um dia marcado na minha vida. Perdi o meu pai, está no céu, mas a filha está aqui. Está honrando a vida dele. Da minha mãe, Maria Farias Brasil. E por que não dizer, só entre parênteses, pastor Sebeio, eu costumei chamar Sebeio, né? Desculpa. Mas, em Araranguá, ele trabalhou direto aqui, mas a gente morou em Araranguá. Ele trabalhava para levar alimento para nós em Araranguá. E em Araranguá, a primeira igreja, foi ele que ganhou, porque era vizinho, ganhou o vizinho para Jesus. O vizinho era rico e disse assim: seu Orlando, agora eu sou crente, eu vou dar um pedacinho de terra para o senhor, para fazer uma casinha. O pai disse: não, eu vou pegar esse terreninho e vou fazer a igreja. Então, a primeira igrejinha de Araranguá foi o meu pai, com a graça de Deus, que está lá. Hoje está uma bela igreja, né? A nossa aqui, e é um prazer muito grande. O nome do meu pai está ali na frente da igreja, a Assembleia de Deus de Criciúma. Com essas pequenas palavras, que eu tenho muito para falar, mas vou dar os minutos para o meu cunhado Almir Fernandes, presidente da Cruz Vermelha. Muito obrigado. A palavra continua aberta para todos os presentes, tá? Pastores, neto, quem tiver aí também, pode se dirigir até aqui na minha direita e pode se inscrever para poder falar. Se tiver mais alguma filha queira falar, algum pastor também, fique à vontade aqui para que a gente possa ficar registrado. Então é importante você usar a tribuna aqui. Boa noite a todos. Primeiro, tenho que dizer que a Nina devia ter combinado comigo. Né? Podia ter combinado. Podia ter ensaiado. Né? Primeiro, cumprimentar a mesa, essa mesa de pessoas importantes que representam
a igreja evangélica aí na região. E vou falar rápido aqui, mas é importante dizer que sou filho da Berenice Farias Brasil de Souza, a filha mais nova do senhor Orlando Brasil. A Berenice Farias Brasil de Souza, meu sobrenome. E então é uma honra ter o senhor Orlando Nunes Brasil como sogro, a dona Maria Brasil como sogra. Lembro de muitas coisas. Mas, para a gente entender, pelo relato que fizeste aqui agora, eu desconhecia muitas coisas. E cada vez mais aumenta essa honra. Mas dizer que a integridade é a qualidade de alguém ou algo que é inteiro, é completo, honesto e correto em seus princípios e ações. E refere-se à honestidade, à ética, retidão moral, à coerência entre o que fala e o que faz, entre o que se prega e o que se faz. E eu preciso falar aqui uma história que poucos desconhecem, poucos conhecem, aliás, principalmente os filhos, a família. Eu tenho a oportunidade de falar entre grupos pequenos, mas eu preciso falar aqui, já que estamos aí com a Câmara aí de portas abertas, o público está nos acompanhando, e é muito importante. O senhor Orlando Brasil, eu conheci nessa profissão, já aposentado, mineiro, fazia essas plaquinhas de túmulos, né? Ele ia nas famílias, pós-óbito dos seus entes, pegava a foto, embalava, ia para o correio, mandava para Curitiba, depois que vinha essas fotos, ele encaminhava para a família. Mas vejam um detalhe, eu já trabalhava em hospital, já trabalhava no Instituto Médico Legal de Criciúma. Mas veja o senhor Orlando Brasil, ele acordava de manhã, 5 da manhã, para ouvir o rádio, antigamente era o Padre Carlos, depois o Padre Samiro, para de manhã cedo, Amaral, ele pegava um bloquinho, uma caneta, e ficava ouvindo por parte dos anúncios de mortes, de óbitos. Faleceu tal dia, tal cidade. Ele marcava o nome da pessoa e o endereço. Passado alguns dias, ali, no 7º dia, ele ia naquele endereço, daquela família, em vários lugares. Aqui na região ali, para dentro de divisa com Tubarão, além de Araranguá, ele ia de ônibus e chegava na família para oferecer, primeiro para dar ali o suporte emocional, pêsames, e depois evangelizava, e no final ele fazia aquela troca de estou aqui para oferecer também o meu serviço, a plaquinha para o túmulo. Mas por que eu estou relatando isso? Porque eu não precisava o senhor Orlando acordar às 5 da manhã para pegar. Ele bastava me chamar. Mir, aquela pessoa que faleceu, eu atendi no IML. Era tão simples. Eu passava o nome para ele e dispensava a viagem tão longa. Passava o dia inteiro, de ida e volta, às vezes sem comer. Quando comia, era a família que oferecia para ele. Mas não, a honestidade do senhor Orlando, a integridade, fazia com que ele só não pregasse, mas principalmente naquilo que ele fazia, era íntegro. E, por outro lado, claro, também não oferecia. Mas tenho certeza que qualquer outro ser humano, de lá e cá, fazia um comércio, né? Imagina, eu aqui do lado oferecendo nomes, ele do outro lado fazendo venda de plaquinha, e fazia uma sociedade. Mas não, nenhum de nós nunca tocamos nesse assunto. E eu preciso dizer isso porque isso traz a essência de que muitos desconhecem esse lado do senhor Orlando. Então, quero deixar aqui esse importante testemunho. E finalizo dizendo que a verdadeira integridade
não depende do olhar dos outros, mas da coragem de ser honesto consigo mesmo. Isso o seu Orlando sempre teve. Obrigado a todos. Paz do Senhor a todos, boa noite. Meu nome é Jefferson Brasil. Quero aqui saudar, antes de mais nada, nosso presidente, né, da Assembleia de Deus de Criciúma, presidente da Câmara de Vereadores, nosso irmão em Cristo, né, irmão Amaral, da Boa Vista, também para nosso pastor Badias, e a todos os familiares, para resumir aqui a situação, né. Quero aqui falar um pouco aqui, né, a palavra de gratidão a Deus, por lembrar do nosso avô, que tanto batalhou, né, no Evangelho de Cristo. Viemos aqui hoje, né, para receber essa homenagem, nem imaginamos que eu estaria aqui falando, né, não sei se mais algum neto vai falar, mas em nome da família também, em nome de todos os netos, né, filhas, né, a minha tia já falou aqui, só falar da vida do vô Orlando, a gente chamava de vô Orlando, né, o nome dele verdadeiro é Orlando Nunes Brasil, mas a gente chamava de vô Orlando. E o vô Orlando, para mim, foi um exemplo de homem de Deus, e até hoje, o que me faz, muitas vezes, estar firme na igreja, os propósitos de Deus, os propósitos dos caminhos do Senhor Jesus, e seguindo sempre a linha, o raciocínio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, é a vida da pessoa do Orlando Nunes Brasil. Primeiramente, é Deus na nossa vida, que nos guarda, que nos protege, que nos dá o fôlego de vida, mas sempre na minha caminhada, nosso ministério, né? E ainda falei antes de ontem, se não me engano, do nosso pastor, do nosso supervisor, pastor Ramon, que a gente é honrado por ser neto do Orlando Brasil, pelo que ele fez, pelo evangelho que ele anunciou, pelo desbravamento na região sul de Santa Catarina. Por onde a gente vai para esse sul de Santa Catarina, se a gente citar Brasil, já vem alguém perguntar para ti, o que tu é do Orlando Brasil? Mas eu costumo dizer que a gente tem vergonha também, porque a gente faz para a obra de Deus ainda, pelo que meu avô fez. Então, desde já eu quero agradecer a todos que estão lembrando do avô, né? Ele é merecedor pelo que ele fez aqui em Criciúma e região sul de Santa Catarina, para o Evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos. E lembrando, como disse o meu tio, ele foi um homem íntegro, não se vendeu por nada. O pensamento dele, a preocupação dele é levar as pessoas, as almas a Cristo Jesus. Muito obrigado a todas as famílias que estão aqui hoje presentes, e a todos os irmãos em Cristo, os pastores. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra continua aberta. O vereador Potelec vai fazer a sua palavra também, dar o seu... Boa noite. Eu não esperava esse anúncio essa musiquinha aí. Ué, será que Jesus está voltando? Bom, boa noite a todos os presentes. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, vereador Amaral, o nosso proponente dessa audiência pública, vereador Obadias, irmão em Cristo, parceiro aqui das nossas discussões, o pastor Roberto, pastor presidente, em nome do pastor presidente, pastor Roberto, cumprimentar todos os pastores e líderes nessa noite, e em nome da Eunice, antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te ilumine não só hoje, mas todos os dias da sua vida, e em nome da Eunice, cumprimentar todas as mulheres e todos os familiares, amigos do seu Orlando Brasil. Uma satisfação, uma alegria, a hora que eu cheguei e entrei no plenário, o pastor Adriano, né, estava lendo um pouco da história, relatando um pouco da história do seu Orlando Brasil. Eu não tive a oportunidade, o privilégio que vocês tiveram, que os amigos, que os pastores tiveram de conhecer o seu Orlando Brasil, mas ouvindo a história, né, isso nos enche de alegria e nos enche de orgulho. Eu, como pastor também, a gente sabe o quanto que a vida do pastor ela é uma vida difícil, no sentido que muitas vezes, né, pastor Roberto, a gente se doa, a gente se entrega, e aí eu, enquanto estava ouvindo
a história do seu Orlando Brasil, o depoimento da dona Eunice, do Almir, né, emocionado, e também do neto do seu Orlando Brasil, eu ficava imaginando, né, a nossa maior glória como cristão é ter o nosso nome arrolado nos céus, porque isso vai ecoar pela eternidade e com Cristo estaremos todos nós um dia. Mas nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de homens, de pessoas que honraram outras pessoas, em sinal de profundo respeito. Honraram reis, autoridades, como reconhecimento do seu valor, como reconhecimento, como profundo respeito por aquilo que essas pessoas representaram enquanto passaram por aqui. E o que esta casa está fazendo hoje, através da proposição do vereador Obadias, é honrar, é reconhecer. Essa casa representa todas as forças da cidade de Criciúma, representa todos os segmentos da cidade de Criciúma. Esta casa, a Casa Legislativa, a gente fala, é a casa do povo. Aqui, através dos vereadores, as pessoas, as comunidades, os grupos são representadas. Então, quando esta casa, quando a Câmara de Vereadores está, através dessa audiência pública, proporcionando que o nome do seu Orlando Brasil seja ali colocado naquele espaço, é a cidade de Criciúma que está reconhecendo o que o seu Orlando Brasil fez. A nossa essência como servos, a nossa essência como cristãos, e isso ficou muito claro na história do seu Orlando Brasil, narrada aqui pelo pastor Adriano, é a essência de servir. E foi isso que eu ouvi e que todos vocês que tiveram o prazer de conhecer o seu Orlando puderam presenciar enquanto ele estava em vida. A essência de servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir as pessoas. E por isso eu preciso parabenizar Vossa Excelência, mais uma vez, vereador Obadias, parabenizar toda a família, né, por esta homenagem que hoje a Câmara de Vereadores, através dessa audiência pública, determinando que o nome do seu Orlando Brasil fique gravado ali no largo, né, que fica em frente à Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que também, né, estamos comemorando aí o centenário de emancipação política e administrativa da cidade de Criciúma, e a história da cidade de Criciúma também se confunde com a história da Assembleia de Deus de Criciúma, que completa também esse ano 85 anos de existência. Então, parabéns e uma boa noite a todos. Os cumprimentos ao vereador Aldinei Potelec, obrigado pelas palavras. Mais alguém gostaria de fazer a sua manifestação? Quero aqui também registrar a presença do assessor parlamentar Fabrício de Freitas, que representa o vereador Dr. Luiz Fontana. Bem-vindo também, Fabrício. Deixa eu registrar também aqui a presença dos pastores que estão em linha de frente, que são líderes nos nossos bairros, nas comunidades que temos em Criciúma. Pastor Marcos Floriano, Cidade Mineira, está aqui conosco. Pastor Marcos Floriano, também uma voz líder lá na Cidade Mineira. Pastor João Apolinário, Quarta Linha. Deus abençoe, pastor João Apolinário, da Quarta Linha. Pastor Périco do Salete, comunidade de Salete, toda aquela região, com o pastor Périco, líder lá da Assembleia de Deus. Pastor Marlon, que é o nosso segundo vice-presidente, pastor dirigente da Central. Pastor Marlon Ovailer, Deus abençoe, pastor Marlon, da região Central. Pastor Edson Maurício, que está lá na comunidade da região do Rio Maina. Deus abençoe o pastor Edson. Pastor Marcos de Souza, Vila Zuleima, está lá. Assembleia de Deus espalhada por todos os lugares, é importante registrar. Luiz Henrique, pastor Luiz Henrique Pierinho, Deus abençoe o pastor Luiz Henrique. Pastor Clédio Ferro, lá do Bittencourt. Pastor Elton Machado da Próspera, estava conosco, deu uma saidinha, mas está conosco também. Região Próspera, Grande Próspera. Pastor Wagner, São Sebastião, está conosco. Se tiver mais algum pastor, depois o pastor Adriano me ajuda aqui. Pastor, que eu digo setorial, por região, que a Assembleia de Deus sempre pisando e marcando a terra de Criciúma. Por favor, a palavra ainda continua aberta.
Paz do Senhor a todos, boa noite, aos que não são evangélicos. Meu nome é Edinaldo Brasil Floriano, neto de Orlando Nunes Brasil, e vou ser bem sucinto em minhas palavras. Quero agradecer ao presidente da Câmara, o Amaral, ao pastor Obadias também, por essa linda homenagem ao nosso vô. Eu estava ali atrás só chorando, eu vou tentar não me emocionar muito aqui. Mas também quero agradecer muito de coração a todos os pastores aqui presentes, alguns amigos nossos, ao nosso pastor presidente, Roberto Renato Weiler, ao seu filho, pastor Marlon, e tantos outros pastores que estão aqui homenageando o nosso avô. Não posso deixar de agradecer a minha mãe, tia Salete, tia Nina, parabéns, tia Leia, a tia Berenice, a Bia. Temos primos nos Estados Unidos também que estão acompanhando esse momento tão lindo que jamais poderia imaginar passar pela minha cabeça de um dia eu vou ser homenageado através do nosso pastor e amigo Obadias. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida por lembrar desse grande homem de Deus, que o tio aqui esteve aqui relatando, íntegro, honesto e servo de Deus, muito honrado nessa terra. A gente já teve fazendo o trabalho de Deus em Barro Branco, onde ele passou, e muitas pessoas idosas que lá se encontram ainda vivos não esquecem do que Deus fez naquele município de Lauro Miller. Obrigado a todos, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? O paizinho está ali também, ali de bracinho cruzado, né, pai? É uma benção, é lindo, né? É um moreno lindo, meu pai, né? E eu, como neto mais lindo do Orlando Brasil, eu quero agradecer a todos. Ainda em tempo, nós temos ainda a palavra aberta. Bom. Está aberto? Isso. Querem que você se manifeste, pastor Luiz. O senhor deixa a sua palavra ali, porque é pastor de uma das filhas. O senhor é pastor de uma das filhas do Orlando Brasil. Uma boa noite a todos. Nós também queremos declarar nesta noite nosso contentamento. Nosso pastor presidente, também o presidente da Câmara, Amaral, nosso vereador Obadias. Estamos ali no Pinheirinho trabalhando, vai completar agora 3 anos, e tivemos a felicidade no coração, né, de conhecer essa família tão abençoada, essa família Brasil, né, a irmã Nina, né, que carinhosamente a gente chama assim, né, congrega conosco ali, e podemos até hoje, né, ver resultados do trabalho que foram realizados, né, pelo nosso querido e amado Orlando Brasil, né. Então, é uma felicidade muito grande no nosso coração poder estar aqui participando desse momento tão especial para a família, fazer parte, né, desse momento, e cremos que vai dar certo, e em nome de Jesus nós vamos ter aquela praça lá na frente, com o nome do nosso querido e amado evangelista Orlando Brasil. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. A palavra ainda está aberta, mas deixa eu registrar também aqui, representando o pastor Max do Santa Bárbara, onde a Assembleia de Deus também lá está, o evangelista Altair, está lá atrás, ele que é pastor também de uma comunidade de São Luís, representando o pastor Max Santa Bárbara, pastor Gerson Teixeira, também representando o pastor Bruno do Ana Maria, está lá atrás, para que fique registrado novamente, a Assembleia de Deus está nos 4 cantos de Criciúma. O pastor José Carlos Cardoso, representando o pastor José Carlos, no Morro Estevão, está lá o pastor Carlinhos, conhecido carinhosamente. Penso que era isso, daqui a pouco, se a gente chegar mais nome, a gente vai lembrando aqui. A palavra continue aberta, senão a gente já vai. Pastor Marcos, por favor. Privilégio, hein? Mas tem que fazer isso aqui mais baixo, aqui, ó. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com o nosso presidente, pastor Roberto, nosso presidente amigo Amaral, pastor Obadias. E
Só para relatar que eu fui designado pelo nosso vice-presidente para fazer as entrevistas para o livro que vai ser lançado no final do ano. E eu fiz 49 entrevistas com as pessoas os mais antigos da Assembleia de Deus. E nessas entrevistas eu vi o relato, isto tudo está gravado, de tanto testemunho do nosso querido e amado Orlando Brasil. Eu queria deixar isso registrado em várias cidades do estado onde passamos, entrevistando pessoas que têm a sua história na Assembleia de Deus de Criciúma, e até, por sinal, um deles já estava com 90, ainda está com 90 anos, e mencionou muitas coisas que talvez nem a família saiba. E por isso a importância de depois, porque, além do livro, o projeto é o documentário da Assembleia de Deus, e vai ser relato todas as informações, as entrevistas, falando também do nosso querido evangelista Orlando Brasil. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, a palavra continua aberta, se alguém quiser se manifestar. Ainda está aberta? Pois não? Bisneto do nosso querido Orlando Brasil, por favor. Boa noite a todos, paz do Senhor. Obrigado pela presença de todos aqui. Bom, eu queria poder dizer boas palavras, como muitos disseram aqui, queria poder acrescentar algo. Eu, infelizmente, não tive o prazer de conhecer o meu bisavô, né? Meu bisavô se foi em 97, eu sou de 99, mas sou o primeiro bisneto. Então, tenho o direito de estar aqui. Mas eu acho que ver essa ação acontecendo tem seu valor, tem uma beleza muito grande nisso. Eu, apesar de não ter conhecido meu bisavô, eu convivi por muito tempo com a minha bisavó, e sempre com as minhas tias-avós, a minha avó, eu sempre ouvi falar muito do meu bisavô. E muitas vezes era interessante ver o impacto que ele acabava tendo na minha vida, mesmo eu não tendo conhecido. Então, eu tive colegas na escola, quando eu era pequeno, assembleianos, e daqui a pouco mencionava, porque o Orlando Brasil tá, meu bisavô, e não, o quê? Como assim, Orlando Brasil? Então, ver esse impacto, ver como ele impactava a vida das pessoas das mais diferentes maneiras, das mais diferentes formas, e no fim, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, levando essa missão de pregar o Evangelho, né? É de uma beleza sem tamanho. Então, enfim, eu acho muito bacana que hoje a gente tem ali a escola teológica com o nome dele, e agora temos também uma praça logo em frente à igreja, né? É bonito ver ele sendo lembrado dessa forma. Enfim, o nome dele sendo honrado, e que possamos, quem sabe, ser um pouco mais como ele foi em muitas das coisas, né? Uma outra interação que eu tive bem forte com ele era através do meu pai. Meu pai também nem é Brasil, mas eu lembro que sempre eu via muito o comentário de que ele dizia, esse aqui é o filho que eu não tive e tudo mais. Ele tinha uma boa relação com meu pai, uma boa interação. E é bacana ver isso, ver o legado que ele deixou, que ele nem mesmo, no fim, ficou sabendo, talvez, né? Mas, enfim, logo eu creio que na glória a gente se encontra novamente, né? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença, que Deus abençoe. Bom, gente, acredito que todos conseguiram deixar aqui o seu registro, os que não conseguiram foram contemplados também pelas falas que aqui foram deixadas e com muita emoção. Eu fiquei muito emocionado com cada fala do Almir, da filha, dos netos que falaram aqui. Deus abençoe. Isso mostra o quão importante foi o Orlando Brasil
né, na história de Criciúma, mas também para a família, né? A família tem como referência a história desse nosso querido irmão, eu que também não o conheci, mas quando você ouve uma história assim relatada, você fica apaixonado ainda. A família Brasil, que é uma família muito querida. Deixo aqui registrado, é importante destacar isso. O pastor Roberto, a gente estava conversando sobre a frente da nossa igreja, e ele tinha alguns nomes, e o coração dele fervia com o nome do evangelista Orlando Brasil. Tem outros nomes também que fazem parte da nossa história, que serão lembrados no livro, mas o Orlando Brasil caiu no coração do pastor Roberto, e ele comentou comigo. Eu falei: olha, pastor, então é esse nome mesmo, vamos conversar com a família, para que a gente possa dar prestar essa homenagem para um homem que ganhou tantas almas. Esse é um termo que nós conhecemos aqui, assembleianos, evangélicos, tantas pessoas para Cristo, que mudou a história de tantas pessoas, que transformou vidas por meio da palavra de Deus. E aí nada mais justo do que você homenagear o nosso calçadão. O calçadão da Assembleia de Deus está ficando tão bonito, com o nome Orlando Brasil. É largo, gente, deixa eu deixar aqui registrado também, tem uma diferença de praça. A Praça Maria Rodrigues continua praça, destacar também que é a Irmã Maria Silva Rodrigues. Irmã Maria da Silva, né? Da Silva Rodrigues. E à frente dela tem a Rua Duque de Caxias, que corta, aquela rua que dá acesso ao Bistecão, e na frente, que é o nosso calçadão, é largo, muito bem colocado aqui pelo vereador Potelec. Largo é uma passagem. Então, ela pode ser colocada como praça, mas aí, por vocês, legalmente, ela entra como largo, né? Mas chamar de calçadão, chamar de praça, frente da igreja, Orlando Brasil, a gente fica por nossa conta, do dia a dia nosso. Eu vou chamar de praça Orlando Brasil, só que legalmente é um largo ali, para que todo mundo possa entender, para que fique registrado. Nós vamos fazer os nossos encaminhamentos aqui. Esses encaminhamentos será já a alteração, um deles já é a alteração do nome. A gente foi a fundo buscar que fique registrado também, é importante, a audiência pública é exatamente para isso. Nossa assessoria foi buscar a fundo, eu nem sabia que tinha um nome ali, na antiga estrada de ferro, está aqui o projeto de lei, de 1963, passa a ter a denominação Largo Tuf Shed, o espaço calçado nas proximidades da estrada de ferro. Eu nem nascido era, acho que nem pensando em nascer eu estava pensando, na qual tem o início da Rua Desembargador Pedro Silva, Santa Catarina e Santa Cecília. Essa aqui é a antiga lei que dava o nome do TUF, né? Essa pessoa, a gente não tem muito conhecimento sobre ela, mas já ficamos encaminhado com a presidência dessa casa, com o prefeito em exercício, Márcio Darós, o presidente da casa em exercício também, Amaral, para que o legado dessa pessoa também não seja esquecido. Então, nós vamos estar buscando um outro local para que também seja homenageado essa pessoa que tem uma história para alguém, uma história dentro de Criciúma. Então, mas dentro da calçada da Assembleia de Deus, nós vamos homenagear um membro assembleiano. Eu convido a todos para aplaudir o membro assembleiano Orlando Brasil. Então, nosso primeiro encaminhamento é o projeto de lei que altera o nome de Largo, no local Largo, Tuf Shed, para Largo Orlando. Deixa eu aqui registrar já também, é Orlando com H, um L só, Orlando Nunes Brasil. Está registrado, né, Lucas? Um L ou dois L? Está gravado, né? Um L só, Orlando com H, Nunes Brasil. Então, votação, Patrícia? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei que já vai entrar nas próximas semanas. Mais algum encaminhamento? Deixa aqui. Proposta. Pastor Marcos tem uma proposta para fazer. Por favor. O microfone, esse aqui. Pode ser na tribuna. Pastor Marcos tem uma proposta para ser feito, além do projeto de lei para a alteração do nome da Praça Orlando Brasil, também tem uma proposta para ser encaminhada. Eu deixo uma proposta para o Largo Orlando Nunes Brasil, que o Poder Executivo possa fazer uma placa com o nome do evangelista Orlando Nunes Brasil, do nosso prefeito atual, do nosso presidente da Assembleia de Deus,
e também do proponente, pastor Obadias Benones. Esta é a nossa proposta. Acho que ficaria bem legal, bem bonito também, uma placa que venha identificar o Largo Orlando Brasil, com uma foto. Podemos ver isso com uma foto, a família está pedindo uma foto, né? Sim. Bonito, com o nome do prefeito, o nome do pastor presidente da época, do momento, né, o pastor Roberto, do vereador proponente da lei. Vamos para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a proposta sugerida pelo pastor Marcos de Souza da placa. Obrigado. Floriano. Orlando Brasil. Obrigado. Se alguém tiver mais algum encaminhamento, eu vou abrir aqui as considerações finais para os membros da mesa. Vamos mudar agora a ordem. Pastor Arnoldo Floriano, por favor, as suas palavras finais de consideração. E, se quiser também sugerir algum encaminhamento. Enquanto os demais estavam falando, né? Eu estava lembrando a palavra gratidão, que vem de reconhecimento e agradecimento. Então, fica aqui a nossa gratidão, reconhecimento e agradecimento por tudo que está sendo aprovado nessa Casa de Lei. Nosso muito obrigado. Pastor Adriano, por favor, a sua consideração final. Muito bem, eu quero também agradecer e dizer que nós somos muito gratos e nos sentimos representados como assembleianos pela pessoa do Orlando Nunes Brasil. Nós nos sentimos representados. Então, quero agradecer de coração a toda a comunidade aqui presente, especialmente aos senhores, né, vereadores e à Casa Legislativa. Obrigado. Obrigado, pastor Adriano. Pastor Roberto, deixando também nosso líder da Assembleia de Deus, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui de Criciúma, deixando a sua palavra. Quero aqui aproveitar, agradecer uma vez mais, agradecer o presidente da casa, vereador Amaral, Deus te abençoe, como também o proponente, vereador Obadias, muito obrigado também pela sua dedicação, esforço, para que isso pudesse estar acontecendo no dia de hoje. Ao vereador Potelec, Deus te abençoe. A todos os presentes, familiares do Orlando Brasil. Há um texto na Bíblia que diz: este dia quem fez foi o Senhor. Por isso regozijemo-nos e alegremos nele. Confesso de todo o meu coração que eu já usei o termo alegria, já diz o que é, mas eu estou muito alegre. Então, obrigado por todos que vieram, os familiares, Brasil, enfim, os parentes e os nossos irmãos, pastores presentes aqui. Que Deus abençoe, meu muito obrigado. Presidente Amaral, por favor. Vou ser bem breve. Eu gosto muito da palavra gratidão. Eu faço das minhas palavras a palavra do pastor Arnoldo. Já falei. Eu gostaria também, nesse meu mandato, homenagear o pastor Obadias, o nome de uma rua, de uma praça. Não, irmãos, ainda não, estou com 41 anos. Você sabe que a homenagem vem a partir do momento que a pessoa tem uma história e falece, né? Mas eu estou vivo ainda. História que já teve. Nosso querido Amaral, sempre divertido, um amigo aqui. Obrigado, presidente, pela sua parceria, por estar conosco, dando esse suporte. Agradecer a todos os pastores presidentes, agradecer a todos os membros da Assembleia de Deus. Muito obrigado a todos os irmãos que conseguiram chegar até aqui e participar desse momento. E a gente marca território, os cristãos os evangélicos marcando o território. Isso é muito importante. Vocês são representados aqui, o pastor Aldinei é vereador, o Amaral, vereador, temos o Moneri, vereador, que é cristão da Assembleia de Deus, Juarez também, pastor. Então, essa casa, mais alguém que tivesse que me lembrem que
acho que cristãos evangélicos só nós, né? A bancada evangélica é essa, né? O Nicola, Aldinei Potelec, Amaral, Neri e Obadias, né? 5 vereadores, Juarez de Jesus, 6 vereadores, que estamos aqui lutando, intercedendo pelas causas da nossa cidade, lutando pelas causas também dos nossos princípios e valores que a gente acredita. Colocado em votação, já aprovado. Caminhamento final, Patrícia, agradecer a Patrícia, que é a nossa servidora, assessora da mesa. Eu cumprimento todos os servidores que tiraram tempo de trabalho aqui conosco, que estiveram aqui. Por trás disso aqui tem uma estrutura trabalhando para ter a transmissão. Gente aqui, gente lá, gente aqui que não aparece, mas que faz essa casa ir para frente. Obrigado a todos os servidores. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela presença e a participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições, no caso, a lei, o projeto de lei que vamos entrar, e também o requerimento que nós vamos encaminhar e uma conversa com o prefeito da cidade para que coloque uma placa, sugestão do pastor Marcos, aprovado e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Não havendo mais nada a tratar, eu até queria quebrar aqui o protocolo, os assessores vão ficar um pouco meio bravos comigo, mas eu vou quebrar. Se a gente pudesse fazer, pastor Adriano, uma oração para a gente encerrar, por favor, acho que seria interessante abençoar essa casa, o pastor Potelec, quebrando totalmente o protocolo, mas eu quebro mesmo, não tem problema nenhum, depois eles puxam minha orelha. Se o senhor puder fazer isso, o presidente acompanhando aqui, pode? O senhor que faz o encaminhamento. O pastor Roberto, só uma ressalva. Nessa ideia do pastor Marcos, de fazer lá a placa, não seria interessante também colocar essa placa lá para da outra lá, que também já tem o nome dela lá na placa lá também? Na outra praça? Já tem? Na reinauguração vai ter uma placa. Vai ter? Vai. Tá. Mas é importante ter lembrado. Por favor. Pastor Marlon, está aí? Marlon Weiler, pode chegar aqui para fazer essa oração, por gentileza. Uma boa noite a todos. Então, aqueles que desejarem e puderem se colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa audiência pública e também abençoar, né? Abençoar essa casa, pedindo graça, sabedoria também a todos os nossos vereadores, porque enquanto eles forem abençoados e sábios, a cidade sempre vai ganhar. Vamos juntos orar então ao nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, estamos reunidos aqui, depois desses momentos em audiência pública, homenageando, Senhor, o Teu Filho, evangelista Orlando Brasil. Nós Te agradecemos por esses momentos, por ter sido aprovado aqui a proposta, e nós agora queremos aproveitar essa oportunidade que estamos reunidos aqui. Não poderíamos deixar de, em Teu nome, Jesus, pedir as Tuas bênçãos sobre essa casa, sobre cada vereador que está aqui legislando, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, e que todos os desafios que chegam aqui, que a sabedoria venha do alto, e que o Senhor possa dar direção, porque a sabedoria vem de Ti, e enquanto o Senhor abençoa os Teus filhos, nós sabemos que toda a cidade de Criciúma será abençoada. Nós Te agradecemos por tudo e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.